Fala aí, crentes e também não crentes, né? Talvez porventura estejam assistindo meus vídeos. Bom, esse aqui é o meu segundo vídeo. Eu vou intitular ele como vídeo 1, porque o primeiro vídeo foi o vídeo 0. E no vídeo 0, que foi o primeiro que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre filosofia da interpretação. Não muito a fundo, porque eu não sou estudado o suficiente para fazer isso, mas levantei alguns pontos aqui. O principal deles sendo o fato de que eu entendo, não só eu, né, mas eu entendo que o significado de um texto, ele existe, ele é dado pelo autor do texto. Ou seja, quando a gente aborda um texto, e aí especialmente aqui, estou falando sobre a Bíblia, quando a gente aborda um texto, eu, pelo menos, acredito que a gente não deve abordar com o intuito de criar um significado, mas sim com o intuito de descobrir o que aquele texto está dizendo, o que o autor do texto pretendeu com aquele texto, certo? Muito bem. E também, para os que discordam de mim, para os que acham que um texto pode ter diferentes significados, deixei a pergunta que é, em se tratando do texto bíblico, quem te ensinou que um texto pode ter significados distintos? Porque, assim, a gente até tem exemplos disso na Bíblia, tá? Não vou mentir. A gente tem alguns exemplos de um texto que queria dizer uma coisa, claramente, e depois passa a querer dizer outra coisa. Um exemplo que dá pra gente citar aqui, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, quando Mateus narra que Jesus Cristo foi crucificado e morreu sem que nenhum dos seus ossos fossem quebrados, que era um costume romano da época. Eles quebravam os ossos de quem estava ali na cruz para a pessoa sangrar e morrer mais rápido. Só que com Jesus eles não fizeram isso. E aí quando o apóstolo Mateus vai escrever, ele cita isso e diz para que se cumprisse o que estava escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Só que essa frase, ela tá, se eu não me engano, em Levítico, a gente vai passar por ela. E ela queria simplesmente se referir à forma de sacrificar o cordeiro pascal. Antes de Jesus nascer, beleza? De Jesus nascer não, antes de Jesus encarnar. Então, assim, era um texto que queria dizer uma coisa, claramente queria dizer uma coisa antes de Jesus encarnar. A maneira pela qual os judeus, os israelitas, iam matar o cordeiro da Páscoa deles. E depois o apóstolo Mateus pega e dá um outro significado para o texto. Então, assim, a gente vai até estudar um pouco isso. Um pouco. Porque eu também não sou tão capaz, assim, de fazer um estudo desse. Mas a gente vai estudar um pouquinho disso daí, a gente vai ver um pouquinho disso daí. Ou seja, o cara claramente pega um texto que quer dizer uma coisa e depois ele reinterpreta o texto. Porque existem exemplos em que a gente tinha o texto original sem um significado bem definido, e depois que Jesus vem, algum apóstolo do NT diz pra gente o que aquele versículo queria dizer. Show de bola. Mas com esse caso do osso quebrado não é o caso, tá bom? Então, assim, se você acredita que um texto bíblico pode ter significados diferentes, dependendo de quem lê, sem que isso esteja explicitado no próprio texto mais pra frente, aí sim eu pergunto, quem te ensinou isso? Da onde você tirou isso? Porque se você estiver errado, se essa sua premissa for falsa, e você estiver falando, ensinando que a palavra de Deus pode querer dizer mais de uma coisa que ela nunca quis dizer, então você está colocando palavras na boca de Deus, isso é grave. Já falei isso no outro vídeo. Muito bem. O assunto do vídeo de hoje, sendo este o vídeo 01, é um assunto nevrálgico, é um assunto sensível, muito delicado, assim, delicado não, mas é um assunto muito importante e que praticamente, cara, ninguém sabe abordar, ninguém às vezes nem sabe que existe, não faz a menor ideia de como se aplica isso, que é exatamente de que maneira os textos bíblicos
e as verdades bíblicas são aplicáveis hoje em dia? É uma baita pergunta. Porque, tudo bem, você pode pegar alguma carta de Paulo lá, onde ele faz alguma recomendação para alguma igreja, e pegar os imperativos dele, né? Ou seja, faça isso, evite aquilo, não sei o quê, e aplicar para hoje em dia. Tudo bem. Tem algumas problemáticas aí, porque o texto originalmente não foi escrito para nenhum de nós do século XXI, certo? O texto foi escrito para uma igreja da época, do primeiro século. Então você, de certa forma, você está rogando para si a recepção original do texto, se você for só por essa linha. Mas, se a gente for pegar alguns textos do Antigo Testamento, cara, como é que a gente aplica para hoje em dia? É possível fazer isso? Tem alguma verdade ali? Tem alguma verdade divinamente inspirada que serve pra gente hoje? Sim ou não? Porque se não, perde um pouquinho o sentido de ficar estudando aqueles livros lá, muito grandes. Se tudo for... Tudo bem, isso não é que seja errado, não, é uma coisa nobre. Você lê o Antigo Testamento, AT, vou falar AT para ficar mais fácil. Você lê o AT para tentar entender como que as coisas apontam para Cristo. É uma boa leitura. Mas, se se resumir só a isso, para mim fica uma coisa um pouco sem propósito, entendeu? Porque você vai ler um monte de coisa que aconteceu com um povo que vivia num lugar distante do que onde a gente vive hoje, que é o Brasil, ou se você estiver me assistindo de algum outro lugar. Um povo diferente, um lugar diferente, uma cultura diferente, acontecimentos que já acabaram. Então, assim, se você lê o AT e não aplica de nenhuma maneira nada do que está ali para sua vida hoje, a impressão que dá, numa leitura inicial, é que a gente está falando de um Deus morto. Tipo assim, que fez muita coisa antigamente, não faz mais nada hoje. E mesmo nas cartas de Paulo, nas cartas de João, nas cartas de Pedro, a gente tem que saber ler também, porque, por exemplo, tem muita coisa ali, cara, que é datada. Por exemplo, 2 João. Tudo bem, eu não vou dizer que a carta inteira é datada, mas ali o apóstolo João está falando de pessoas que diziam, na época, que Jesus não tinha vindo ao mundo, a esse mundo, em carne. Diziam que era só um espírito e tal. E o cara batia em cima disso, falava, não, ele veio em carne sim, e tal, e tal. E aí é enfático quanto a isso. Mas hoje em dia, existem muitas pessoas que ficam dizendo que Jesus não veio em carne e tal. Isso é um problema grande para a igreja? Até onde eu sei, não. Então, esse assunto específico é datado. Entende? Então, assim, muito bem. A problemática está posta. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Tem um autor de um livro aqui, que eu tenho aqui, tá pertinho, deixa eu pegar para você ver. Um autor que, segundo o meu mestre que me ensina a Bíblia, é um gênio. Esse cara aqui, ó, Grant Osborne. Bom, como eu estava dizendo, o nome do livro é esse daqui, A Espiral Hermenêutica. É um livro difícil de ler, tá? Não tentem ler esse livro sozinhos, não vai dar muito certo. Enfim, esse autor, ele vai dizer que se alguém que é pastor, enfim, padre, enfim, sobe num púlpito e vai pregar alguma coisa, para essa pregação ser efetivamente boa, a pessoa que está ali pregando precisa fazer duas coisas. Ela precisa fazer primeiro, lógico, eu estou admitindo aqui que alguém vai subir no púlpito e vai pregar em cima de alguma passagem bíblica, porque hoje em dia, muitas vezes, nem isso. Mas vamos admitir que a pessoa vai subir no púlpito e vai pregar em cima de algum texto bíblico, e vai pregar bem, vai pregar direito. Para que essa pregação dela seja eficiente, seja uma pregação boa, ela precisa fazer duas coisas. Eu não sei o que vai ser direita e o que vai ser esquerda depois que esse vídeo ficar pronto. Mas eu acho que aqui vai ser esquerda. Ela vai ter que primeiro fazer a exegese do texto, e isso vai muito além de uma leitura simples. E depois de fazer a exegese, logo depois de fazer a exegese, ela tem que fazer um outro trabalho, que é talvez mais difícil, mas
excepcionalmente importante, que é a aplicação. Aplicação para hoje. Então, assim, vamos ler alguma passagem do Gênesis, legal. Então a gente vai ler lá. Deixa eu pegar alguma história do Gênesis. Vamos pegar, por exemplo, a história de José, lá no finalzinho do Gênesis. José, que era filho de Jacó, tinha muitos irmãos, etc. Os irmãos tinham ciúme dele, venderam ele como escravo, ele acabou indo para o Egito, e aí no Egito ele interpreta sonhos, o faraó coloca ele como líder do Egito, líder de quase tudo. E aí depois os irmãos voltam até José, sem saber que era ele, porque eles queriam pegar alimento, porque o Egito era o único lugar do mundo que tinha alimento no período de fome, de seca. José reconhece os irmãos, ele ajuda os irmãos, ele se revela depois para os irmãos. Passa um tempo, o pai deles morre, Jacó morre. Os irmãos têm medo que José faça alguma coisa como retaliação contra eles. Voltam até José, aí se humilham ali diante dele, digam, seu pai é morto, ele pediu que você perdoe a gente pelo mal que fizemos a ti e tal. E aí José vira e fala, acaso estou eu em lugar de Deus? Porque o Senhor transformou o mal que vocês fizeram a mim em bem, para que hoje se preservasse a vida de muitos. Legal, a gente leu o texto. Não vou nem chamar isso de exegese, tá? Porque eu vou estar fazendo um insulto aos exegetas se eu chamar isso que eu fiz aqui de exegese. Até porque eu nem tô com o texto aqui na mão. Mas, legal, a gente leu o texto. Vamos admitir que a gente entendeu. Se ficar só nisso, cara, e a Bíblia se torna simplesmente uma história legal. Legal, né? O cara tinha irmãos. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Tem uma reviravolta. E José é um homem muito correto. E a gente vai vendo as coisas que acontecem. Tal. E no final da vida os irmãos voltam e ele perdoa os irmãos. Olha que bonito. Legal. Agora, é isso que o texto está dizendo? É isso que o autor do texto quis passar para os leitores originais? E aí entra um ponto importante. A Bíblia não é um livro sobre José, nem sobre Moisés, nem sobre Davi. A Bíblia é um livro sobre Deus. Então, assim, a história foi se desenrolando, a história foi indo. E chegou no clímax. Qual é o clímax dessa narrativa específica? A resposta que José dá para os irmãos. Então, assim, por que... Vamos só pensar um pouco. Por que o narrador constrói uma história assim, devagar? Era só dizer, olha só, José foi vendido, depois virou líder do Egito, depois salvou todo mundo, acabou. Não precisava enfeitar a história. Mas o autor vai contando. Chega no clímax. O clímax da história. A resposta que José dá para os irmãos. Se a gente entender que o livro é sobre Deus e fizer uma leitura com uma exegese bem feita, que é o primeiro passo que eu falei, que precisa ser feito, o segundo passo é aplicação. Ou seja, o que essa história de José, que aconteceu há, sei lá, mais de 3.000 anos atrás, está dizendo para mim hoje? É sobre José que está falando? Não. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, cara, presta atenção. José disse para os irmãos, o Senhor transformou o mal que vocês fizeram a mim em bem. Ou seja, da mesma forma como Deus fez com José, ele faz com a gente. Isso é aplicar o texto. O texto está apontando para cima, é para Deus quem está apontando, cara. O texto existe para falar de Deus, não existe para falar de José, nem dos irmãos, nem de Israel, nem de ninguém. Então, assim, interessante, porque se essa exegese foi bem feita e a gente chegou nesse ponto, a gente não pode parar na história. A gente tem que aplicar. Então, assim, passo 1, passo 2. Passo 1, exegese. Lemos o texto. Passo 2, aplicação. Cara, o foco não é José, o foco é Deus. Então, olha só. Deus fez com José, não é porque José era bonitinho não, cara.
A Bíblia está mostrando uma característica de Deus. Legal? Então, assim, cara, eu vou falar uma coisa meio rígida aqui, meio dura de se dizer. Mas se na sua igreja você não aprende isso, que em tese é o básico, talvez seja hora de repensar algumas coisas. Talvez seja hora de repensar algumas coisas. Legal? Então, eu não vou ficar fazendo essas duas coisas em todos os vídeos que eu for fazer de leitura, porque eu não consigo. Eu não sei ler a Bíblia ainda direito. Eu sei ler um pouquinho. Então, assim, o objetivo deste canal aqui, em 2023, que é o tempo que eu estou gravando, não é ensinar para vocês perfeitamente quem é Deus, conforme tudo que a gente sabe. Porque eu não sou capaz de fazer isso. Mas é fazer com que dentro de vocês exista alguma coisa que os leve além. Porque alguém fez isso comigo e eu sou extremamente grato por isso. Então, muito bem, muito bem. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, sempre, sempre. E olha, isso é muito melhor do que qualquer pregação que eu já vi na minha vida. Você saber ler a Bíblia é melhor do que qualquer pregação que eu já vi na minha vida, até hoje. Muito melhor, tá? Então, se eu conseguir pelo menos ensinar 1% do que existe para ser ensinado, se eu conseguir pelo menos despertar algumas pessoas para o fato de que a Bíblia é um livro que fala muito mais do que a gente imagina, eu já vou estar tranquilo quanto à minha missão aqui na Terra, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Parabéns se você ficou até aqui, um guerreiro, uma guerreira, 17 minutos olhando pra minha cara. Hoje eu gravei sem óculos porque tava dando um reflexo irritante da luz do sol no vídeo. Aí eu mudei um pouco o esquema hoje, beleza? Espero que eu consiga gravar mais frequentemente, pro algoritmo do YouTube também gostar de mim. E Deus nos abençoe grandemente, beleza? Um abraço.